Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. O tema de hoje, a pedido das pessoas, é sobre Jane, como eu posso ser mais líder de mim, líder da minha própria vida? Eu pergunto para você, é muito fácil, não é? Liderar o outro. E aí, é mais fácil liderar o outro ou liderar a si mesmo? Se você ainda não me segue, se você não me acompanha aqui no meu canal, eu estaria alimentando semanalmente conteúdos com contribuições, ferramentas, insights, que vai ser de fato uma contribuição aí na sua vida. Então, se você ainda não me segue, clique aí, se inscreva no meu canal, ative o sininho que está em algum lugar aqui deste vídeo e sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, o tema de hoje é algo que eu recebi muitos pedidos. Jane, grava um vídeo pra gente, prepara em detalhes de como é que a gente pode ser mais líder da nossa própria vida. Você fala tanto sobre isso, líder de si, hashtag líder de si, liderar a sua própria vida, se tornar dono da sua própria vida. E hoje eu vou compartilhar com vocês 5 passos. 5 passos para desenvolver a inteligência emocional rumo à liderança da sua própria vida. Quem não quer isso? Quem não quer levar uma vida com muito mais leveza, com muito mais facilidade? Eu acredito que se esse tema chamou a tua atenção, se esse tema te tocou de alguma maneira, com certeza existe algo dentro de você que você almeja mudar, existe algo de você que você deseja fazer algum tipo de modificação. Então, fique aqui comigo, em cada passo eu vou compartilhar com vocês ferramentas que vocês já podem começar a aplicar de imediato e que já vai fazer toda a diferença. E lá no final eu vou compartilhar uma outra ferramenta também que vai fazer uma total diferença na sua vida para você se tornar esse líder, essa líder da sua própria vida, já que quando se fala liderança, assim, não é incomum as pessoas terem aquela facilidade de liderar a vida de todos, de liderar a sua equipe, de liderar o seu projeto. E como é que essas pessoas elas lideram a sua própria vida? Gente, por que eu falo isso? Eu falo isso por experiência própria. Eu tinha uma necessidade gigantesca de autocobrança, de querer resolver tudo ali dentro, né, das minhas aptidões, dentro da empresa a qual eu trabalhava, né, tanto dos clientes que eu trabalhava dentro da área de tecnologia no Brasil, como os clientes fora. Então, era uma autocobrança gigante, porque para eu trabalhar todo aquele processo de liderança, era muito tranquilo para mim, era muito tranquilo eu lidar com tudo aquilo. Só que dentro de mim existia uma ferida, que aquela ferida não cicatrizava, uma autocobrança gigante, uma necessidade de que nunca estava bom, uma necessidade de que eu poderia fazer de tudo, mas não me sentia merecedora daquelas questões. Inclusive também quando eu trabalhava na universidade, eu tinha várias questões dentro das minhas aulas, várias questões que aquilo acontecia no modo automático dentro das minhas salas de aula e eu não tinha nem consciência. Depois que eu passei pelo processo, pelo processo de adoecer, passei pelo processo de ficar... Isso é algo para gravar outros vídeos e vocês irão conhecer um pouco mais sobre a minha história, de ficar praticamente 1 mês sem diagnóstico de uma questão de saúde que eu tive. Então eu precisei parar tudo. Mas o que acontecia com tudo isso? Eu estava sempre liderando tudo, todos, dentro da empresa, dentro da universidade, mas eu não conseguia liderar a minha própria vida. Mas por questões egóicas, né? Questões de ego, questão de não aceitar por muitos momentos que eu necessitava fazer alguns processos de mudança, eu fui postergando aquilo
E, gente, tudo aquilo que a gente não trabalha em relação às nossas emoções, aquilo se torna físico. Então, em decorrência de todas essas questões, aquilo acabou vindo, né? Existia uma dor emocional, uma dor dentro, aquilo se tornou também uma dor física, já que as nossas emoções, elas se alojam na nossa carne. Então, é justamente isso que eu vou contribuir aqui na vida de vocês, que se vocês assistirem esses vídeos, vocês aplicarem essas ferramentas simples, conceitos, técnicas que eu vou partilhar aqui com vocês, já vai fazer uma diferença gigante. Vocês não precisarão passar por toda aquela dor que eu passei. Não existe dor pior do que você ficar hospitalizado, do que você estar retornando para sua casa sem um diagnóstico. O que eu tinha, o que era. Então, tudo isso, se você aplicar esses conceitos, eu precisei ir em busca de mim. Eu precisei desenvolver a minha inteligência emocional. E se você tem essa oportunidade de assistir esse vídeo e compartilhar, inclusive com pessoas que poderão ou podem estar na mesma situação, vai ser de uma grande contribuição. Então, como pode melhorar ainda mais? Você deixar o seu feedback aqui, você marcar as pessoas que você ama, as pessoas que merecem receber isso, ativando aí o seu sininho e me acompanhando por aqui. Então, o primeiro passo para você começar a desenvolver todo esse processo, primeiro passo é autoconhecimento emocional. Quando a gente passa por esse autoconhecimento emocional, tudo muda. Aí a gente tem lá o segundo passo, é o controle emocional. É muito fácil eu controlar o lado externo e o lado interno. Será que eu consigo controlar? Os motivos de ação, que é a automotivação. Então, quando se fala motivação, eu vou explicar o passo a passo lá na frente, por que a motivação, ela nos ajuda, mas ela não é algo que você permanente, você precisa estar sempre trabalhando aquilo, diferente da automotivação. Quando você identifica, quando você começa a aplicar a automotivação na sua vida, é uma constância, você vai entrar naquele processo flow, você vai entrar em toda aquela constância de todos os dias, você ter esses motivos de ação. Depois a empatia. Gente, a empatia. Quando se fala, como é que eu vou ser uma pessoa aplicando a empatia pelo outro, se eu não tenho isso nem comigo mesmo? Então, é um processo muito importante. Como que eu vou olhar para o outro, identificar que aquilo, ok, empatia, mas é um problema dele, eu não vou, vou sentir que é algo, né, pelo outro e tudo mais, mas eu não vou carregar aquela dor para mim. Quantas pessoas que andam carregando com pesos, toneladas nas suas costas, por ela não desenvolver esse processo, esses passos da inteligência emocional, ela não sabe como liberar isso. E quando a gente desenvolve isso, você começa a aprender que aquilo que é do outro é do outro, aquilo que é seu, mas sim, você vai ter compaixão, você vai ter empatia por essa pessoa. Então, e depois as habilidades sociais. Quem é que não necessita de estar trabalhando todas essas habilidades? A partir do momento que nós nascemos, a gente já está pertencendo a um ciclo social. Então, todos nós temos essa necessidade de estar, de fato, pertencendo a um contexto social, a um grupo social, a uma sociedade. Então, e como é que a gente pode trabalhar isso para a gente desenvolver tudo isso em relação às nossas emoções, em relação à adversidade? Porque quando você está, de fato, se socializando, nós somos seres únicos, e cada um pensa de um jeito, cada um tem uma reação diferente, um comportamento diferente. Como é que eu vou olhar para todas essas diferenças e aproveitar, tirar o melhor proveito disso dentro do contexto positivo e ao meu favor? Então vamos lá. O primeiro passo de tudo isso é o autoconhecimento emocional. Então eu pergunto para você, se eu perguntar agora para você, quem é você?
e as suas emoções? Você vai saber me dizer? Gente, a grande maioria de todas as pessoas que me perguntam, que fazem parte dos meus processos de mentoria ou fazem atendimentos terapêuticos comigo, quando eu faço essa pergunta, a pessoa olha e fala, nossa, Jane, é uma pergunta tão simples, mas eu não sei te responder. Não sei te responder. Ou ela fala de tudo, de todos, menos dela. Por quê? Muitas vezes, quando nós carregamos algumas dores na nossa vida, a nossa tendência, até como uma autoproteção, já que nós passamos 95% do nosso tempo nas nossas emoções, a gente acaba criando inconscientemente, nós estamos lá, nosso emocional, apenas 5% é o nosso córtex frontal aqui, que é a nossa razão. Às vezes a gente cria aquele bloqueio de proteção. Então, quando a gente cria esse bloqueio inconscientemente de proteção, a gente passa a não se perceber. Então, a gente não consegue identificar as áreas que se requer ser trabalhada. Às vezes aquilo acaba se tornando um aceleramento, uma confusão mental e a gente cria aquele bloqueio do se perceber. Então, quando a gente começa a entender, fazer essa parte desse autoconhecimento emocional, eu começo a ter a percepção e estar em permissão de se observar, de se questionar, de avaliar quais são as áreas da vida que a gente sente a necessidade de mudança. A gente passa a se perceber também, estar na permissão até de receber feedbacks. Sabe assim a diferença de pessoas que você não pode, dependendo nem do jeito, às vezes que você está olhando para a pessoa já olha, o que foi? Você está olhando para mim, quer me julgar, quer isso, quer aquilo? Porque a pessoa ela não tem essa aptidão, essa habilidade desse autoconhecimento emocional, já que nós, a grande maioria de nós, das pessoas, nós temos a tendência de estarmos sempre voltados para o externo. E a pessoa não está voltado para o seu in-locus, lá dentro da psicologia interno, olhando dentro de nós, deixar de lado aquele contexto do que o outro pensa sobre mim, do que o outro está de fato julgando ao meu respeito, mas sim olhar para dentro de mim. Quando eu estou nessa permissão, eu vou estar a cada dia de fato entendendo o que é importante para mim, aquele feedback daquilo que se requer para que eu possa subir de nível, ir para um próximo nível e um nível melhor para a minha vida. Então, quando eu trabalho todos esses contextos, aquelas emoções, eu tenho esse reconhecimento, essa permissão desse entendimento das emoções, eu consigo de fato olhar para dentro de mim. Então, o quanto que isso pode agregar na minha vida para o meu processo evolutivo? Eu sempre digo, para se tornar um diamante, para se tornar de fato a joia mais preciosa que nós somos, né? Eu sempre digo, um diamante, qual é a diferença do diamante para que ele se torne uma joia ainda mais preciosa? Ele é passado por muitos processos de lapidação. Então, eu trago isso, né, metaforicamente, até como exemplo da nossa própria vida. O quanto que nós estamos em permissão desta lapidação. Depois nós temos aqui aquele, né, o exemplo, quando a gente começa a trabalhar esses contextos, toda essa parte da inteligência emocional, desse perceber, ser e receber, eu estou em total permissão para eu estar de fato adentrando a esse processo de lapidação mesmo, esse processo de como é que eu posso ser uma pessoa a cada dia melhor, primeiramente para mim mesmo, e depois isso vai impactando em tudo ao meu redor, já que o mundo muda quando eu mudo, quando eu estou onde? Na permissão. E com isso a gente tem, dentro todo esse processo da inteligência emocional, a diferença, né? Que é para eu avaliar realmente como é que eu estou se percebendo, me percebendo dentro dessas questões, desse autoconhecimento emocional. Aí eu vou perguntar para você, se tem algo que vai te trazer alguma reação, alguma turbulação, não reação, me perdoe, alguma turbulação, algum risco, alguma coisa, qual é a primeira coisa que você faz?
Quando vem isso para você, você pensa, você tem aquele estímulo daquele problema. Você pensa em relação a isso ou você simplesmente já reage? Isso é o que nos difere quando a gente fala, né, do cérebro reptiliano, que é o cérebro dos animais. Quando os animais eles se encontram em um ambiente de risco, ele recebe aquele estímulo, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? É ele ter aquela reação, né? Ele vai agir e já vai ter aquela reação. Então não tem, né? Se ele se encontra, ele não tem. O cérebro dos animais, o cérebro reptiliano não é de pensar, é somente de reagir. Então o que acontece? Se ele se encontra em um momento de risco, ele simplesmente vai ter uma reação. Então o cérebro reptiliano é assim. E como é que é o nosso cérebro humano? Se nós encontramos em algum momento de perigo, nós temos lá, o problema está aqui, nós temos esse espaço. A partir desse espaço, eu vou agir. Então, olha a diferença. Problema, espaço, agir. E isso é o que difere. Então, quando eu falo, as pessoas falam, mas Jane, mas eu não tenho, não, eu sou essa pessoa que não tem essa, Jane, eu sou pavio curto. Toma lá, dá cá. Então, quando você está com essa linguagem, quando você está com essa atitude, toma lá, dá cá, isso nada mais é do que uma confirmação de que a sua inteligência emocional, ela requer uma atenção. Então, o primeiro passo é justamente isso, quando a gente entende essa chave, né? Que a chave da inteligência emocional, ela é de extrema importância, que vai te ajudar. Isso é um dos exemplos, né, que eu estou dando, mas existem muitas outras situações, né, de pessoas que estão em profissões, em áreas super delicadas, que se requer a desenvolver cada vez mais essa questão da inteligência emocional para ela estar de fato preparada. Quando vem algum problema, ela vai ter ali o seu espaço para ela pensar, e aí ela vai o que? Agir. Então você percebe a diferença de tudo isso? Não simplesmente fez aqui, pá! Quando a gente vai desenvolvendo esse músculo, vai sim vir o problema, a gente vai pensar rapidamente, a gente já vai agir rapidamente focado na solução daquilo, focado para conquistar um resultado positivo em relação àquilo, dando o nosso melhor. Então, isso faz toda a diferença. Então, eu tenho aqui um exemplo, uma ferramenta muito simples, que às vezes, de algo assim corriqueiro, que às vezes acontece no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, né? Quando você se vê, às vezes, em um desafio, em uma conversa desagradável, ao invés de você ouvir aquele problema, aquela conversa desagradável que atingiu você, ao invés de você simplesmente, pá, reagir, inspira e solta o ar. Se possível, levante, pega um copo de água e vai tomando a água, inspirando e tomando aquela água. O que começa a acontecer com você? Quando você sai daquele estado, né? Porque às vezes o que foi falado, um julgamento, alguma coisa, e a pessoa acabou se abalando com aquilo, faça isso. Se você não tem condições, por exemplo, de pegar uma água, tomar um copo de água ali naquele ambiente, eu não sei onde é que talvez possa acontecer isso com você, você pode já simplesmente fazer aquela inspiração, inspira, enche todo o seu pulmão, né? Oxigena o seu cérebro e solta. E de preferência, mude, saia daquele ambiente. Né? Se você de fato mesmo não conseguir sair, porque às vezes você está, por exemplo, numa reunião que não dá para você sair, procura pelo menos essa parte da respiração, que normalmente se você está numa reunião com uma equipe, enfim, normalmente tem um copinho de água lá, faça isso, isso já vai fazer toda a diferença e você já vai perceber. Quando você começa a aplicar isso, você já começa a perceber, uau, eu estou aqui na permissão e eu começo a perceber quais as emoções estão me ajudando e as emoções que estão me atrapalhando, estão me limitando. E quando a gente trabalha tudo isso, a gente começa a ter ainda mais consciência de que aquilo que vem de fora
é apenas um interessante ponto de vista relacionado ao que eu penso. Então, assim, quando você está dentro desse processo, você começa a desenvolver esse músculo emocional. Quando você trabalha esse autoconhecimento emocional, não importa o problema, o desafio que vem, mas você vai estar a cada dia com mais habilidade para você passar por esses desafios. Então, quem não gostaria de poder passar por isso com muito mais leveza, com muito mais facilidade, né? Tanto em reuniões de trabalho, como até mesmo em reuniões de família, eventos familiares, que é muito comum isso acontecer, as pessoas se juntam e aí começa as alfinetadas, começa cada um aquele interessante ponto de vista diferente. Então, ao invés de você revidar aquilo como um cérebro reptiliano, que é o cérebro dos animais, você vai agir como uma pessoa com inteligência emocional, tomando um copo de água ou apenas exercitando ali todo aquele processo da sua respiração para você sair daquele estado e para você de fato pensar, ter tempo para você pensar e para você agir com mais assertividade, para você agir com mais coerência, para você agir com mais congruência dentro daquilo que você está envolvido. E o outro passo é controle emocional, ou eu gosto até de chamar de gestão emocional. O quanto que você se sente uma pessoa que você sabe gerir as suas emoções. Uma pessoa que sabe reconhecer, lembra o primeiro ponto, o primeiro passo é o autoconhecimento emocional. O quanto que eu me percebo em relação a isso. E agora, o quanto que eu controlo em relação a um problema. O quanto que eu reconheço as minhas emoções, se elas estão sendo positivas ou se elas estão sendo negativas, se elas estão sendo, né, todas essas emoções fortalecedoras ou enfraquecedoras, se elas estão me impulsionando para um outro patamar ou se elas estão me paralisando. Então isso faz toda a diferença e quando você começa a reconhecer isso, mesmo que venha algo de fora, de maneira completamente negativa, você começa a reconhecer, a se perceber e aí você começa a gerir essas emoções e você sai daquele estado. Quando você começa a entender isso, porque o que não falta hoje, gente, são estímulos vindo de fora, as pessoas vivendo em um turbilhão, as pessoas às vezes elas não produzem, elas simplesmente funcionam, estão ligadas no piloto automático e quando as pessoas não estão aqui no presente, no aqui e agora, aquilo vem e a pessoa não consegue ter aquela gestão, ter aquele controle. Quando você começa a se observar em relação a isso, começa a fazer total diferença. E como é que a gente pode começar? Mas, Jane, como é que eu posso começar a aplicar essa gestão emocional ou esse controle emocional? Nós temos aí alguns estilos, quando a gente fala não é apenas ali, é um estilo de vida que você começa a seguir, que isso vai te levar para alta performance, isso vai te levar para você ser uma pessoa ainda mais produtiva. E o controle emocional, essa gestão emocional, ela está muito ligado a alguns hábitos que você também pode colocar, inserir no seu dia a dia, como por exemplo, né, se exercitar, criar aquele hábito de regularmente se exercitar. E você pode me dizer, Jane, mas eu não tenho tempo de me exercitar. Não, talvez você não tenha tempo. Talvez o que você não é tempo. Talvez o que você não tem é dado prioridade a essas questões. Até porque a nossa saúde, ela é um conjunto. Nós temos a nossa saúde emocional, nós temos a nossa saúde física, nós temos todos os aspectos que envolvem a nossa saúde, que não é só o emocional, ele abrange também o físico. E quando você engloba isso na sua vida, você começa também a trabalhar o seu lado físico, ele começa a refletir totalmente, está tudo ligado, já que nós somos seres integrais, as coisas funcionam de maneira integral e sistêmica. Não há como dizer que eu sou uma pessoa completamente saudável com um estilo de vida sedentário.
os reflexos vêm. Então, e faz toda a diferença. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar rápido, ande dentro daquele seu limite, dentro daquilo que é possível para você. Mas faça alguma coisa, caminhe numa esteira, caminhe num parque, faça algum tipo de exercício, aquele que mais se identifique com você, yoga, pilates, alguma prática, e vai fazer toda a diferença. E uma outra coisa também que vai te ajudar muito nessa questão do seu controle emocional, dessa gestão emocional, é você respeitar os seus limites. Quando você começa a entender sobre a questão lá do primeiro passo lá, autoconhecimento emocional, da permissão, você já começa a ter o reconhecimento das suas emoções, das cargas e tudo mais. E aqui você vai fazer essa gestão. Então, quando você tem uma demanda para você atender, uma demanda para você realizar, alguma atividade que você tem para fazer, ou isso, gente, pode ser até mesmo uma atividade física que você faz, a pessoa nunca teve ali presente dentro dessa atividade. Aí o primeiro dia, ela não começa nem caminhando, ela já começa correndo igual um louco, igual uma louca, todo esbaforido, sabe? Esbaforida. E a pessoa não respeitou o quê? Os seus limites. Então começa observando isso e respeite os seus limites. Aquilo que você pode fazer em um mês, dilua aquilo para você fazer em um mês e não em um dia. Com isso você vai ter ainda mais saúde emocional, essa gestão emocional, e você vai se tornar uma pessoa cada vez mais produtiva. Com isso você pode sim otimizar o seu tempo para você entregar isso em menos tempo. Porque quando você começa a aplicar isso, introduzindo na sua vida de maneira leve, automaticamente o nosso cérebro é tão inteligente que à medida que você vai fortalecendo esse músculo, ele vai te mandando mais coisas para que você vá fazendo aquilo com muito mais leveza e com muito mais facilidade. Então, por isso que muitas pessoas falam: ai, Jane, você fica com esse papo sempre de facilidade, parece que cai árvores de dinheiro, parece que acontece tudo isso. Gente, quando eu falo facilidade, entra tudo, nós somos seres sistêmicos, tudo funciona integralmente. Quando você começa a fazer esse back on track, de volta para os trilhos, as coisas vão se ligando, as coisas vão se conectando, a gente está trabalhando o nosso cérebro, a gente está trabalhando as nossas emoções, a gente está trabalhando o nosso corpo, a gente está respeitando os limites que nós podemos. Com isso, as coisas tendem a ficar cada vez mais e mais fáceis para você. Então, quem não quer isso para a nossa vida, não é, gente? Então, a outra coisa, além de você estabelecer os seus limites, tem momentos, gente, que a gente tem que parar. Tem momento que a gente tem que parar. E o parar, se desconectar, se desligar, também é uma escolha que vai te ajudar a ir para esse patamar diferenciado, o descansar. E aí eu pergunto para você, como é que você se descansa? Gente, tem pessoas que ela fala: gente, eu estou descansando. Ela não se desconecta das redes sociais, ela está comendo e dando like, ela está se alimentando e vendo o que fulano está postando, o que a pessoa está fazendo, Para! Escolha parar, escolha desacelerar. Hoje nós estamos quase como um papagaio falando em cada ouvido nosso, é um falando aqui, excesso de informação. Se permita parar e comece a experienciar as coisas lindas que a vida tem disponível, riqueza imensurável disponível, que quando você para, você está no aqui, no agora, no presente, você começa a enxergar todas essas coisas. Gente, antes, eu digo isso por experiência própria. Quando eu trabalhava na área de tecnologia, eu tinha muitos plantões para cobrir. Então, quando eu ficava de plantão, nem sempre eu precisava me deslocar. E eu sempre morava no máximo 10 minutos próximo da empresa. Era uma das exigências da empresa, até porque a célula, as demandas que eu precisava cobrir, que eu precisava atender, era de extrema emergência, então não dava para morar mais distante. E quando eu era bipada, que naquela época era o BIP, eu era bipada, que eu tinha uma demanda para atender,
Então, tipo assim, eu saía naquele piloto automático, eu não conseguia lembrar nem qual que era a rua que eu tinha pego para chegar lá, muito menos o que existia ao meu redor. Então percebam o quanto que aquilo foi tão prejudicial para a minha vida, foi tão prejudicial que chegou um momento da minha vida que o meu corpo não aguentou, meu corpo gritou. Eu tinha demandas durante o dia, dando aula na universidade à noite, chegou um momento que faliu, não conseguiu mais dar conta de tudo aquilo. Eu precisei o quê? Eu fiquei mais de um mês afastada de tudo. Por quê? Em primeiro lugar, eu não tinha autoconhecimento emocional. Segundo lugar, eu não sabia gerir as minhas emoções. Em terceiro lugar, eu não dava o limite de tudo aquilo que era possível eu fazer. E eu também não parava. E sem contar, eu só trabalhava, né? Trabalhava durante o dia, dando aula à noite, trabalhando durante o dia, dando aula à noite, final de semana preparando a aula para a próxima semana. E aí, será que eu parava? Gente, eu não parava. Chegou um momento que o meu corpo não aguentou. É óbvio, não vai aguentar, porque você não respeita os limites. Quando a gente não respeita os limites, os reflexos vêm. E a outra coisa, então como eu não parava, tinha coisas que eu fazia, mas era assim insuficiente, coisas que eu gostava que eram insuficientes, porque eu só trabalhava em longas horas, preparando aulas fora daquilo, então eu tinha pequenos espaços de tempo para eu, de fato, realizar aquilo que era prazeroso para mim, aquilo que eu gostava. Então, o meu corpo, de fato, foi gerando todo esse desgaste. Então, o outro ponto é, escolha coisas que você faça, coisas que você goste, prazerosa. Não importa o que seja caminhar num parque, seja pescar, seja ler um livro num sofá, ler um livro embaixo de uma árvore, caminhar numa floresta, não importa. Escolha algo que seja prazeroso para você, que possa trazer essa reflexão, que possa trazer esse descanso para você e que possa trazer essa sensação de prazer, já que são coisas que trazem para nós, nos ajuda em todos esses nossos hormônios do bem-estar e proporciona esse recarregar da nossa bateria para a gente continuar a nossa jornada de alta performance, a nossa jornada de produtividade, porque, gente, quem é que não quer trabalhar menos tempo e produzir mais? Quem é que não quer entregar cada dia que passa uma demanda maior e menos tempo? Todo mundo quer. Mas muitas vezes a gente não faz isso porque a gente não sabe qual é o passo a passo que a gente precisa fazer para a gente otimizar tudo isso. Então, se vocês seguirem isso daqui, gente, ninguém vai te segurar, hein? Vai ser uma pessoa imparável. Como pode melhorar ainda mais? Você entregar demandas em menos tempo, você realizar aquilo que você gostaria de realizar num curto período de tempo, sentindo muito mais leve, podendo estar com as pessoas que você ama, vivendo de maneira mais prazerosa, né? E pense sim, né? Mesmo você vivenciando isso, vai ter situações, vai ter momentos que se requer você olhar para suas emoções e você expressar isso. Não ignorar suas emoções. Tem pessoas que ignoram suas emoções, colocam máscara nas emoções e aquilo não se torna algo autêntico. Então, por isso que existe toda uma preocupação com aquela visão positiva romântica da vida, e acaba se tornando uma visão positiva, romântica e tóxica, porque as coisas estão acontecendo e você não está sendo autêntico com você. É lógico que tudo isso, ele é um exercício, gente. Então, quando você vai tendo essa consciência, toda essa visão, isso vai proporcionando toda a diferença. Então, uma outra coisa também, você pensar em todas essas maneiras de se expressar as suas emoções de maneira autêntica. Seja autêntica com a pessoa mais importante da sua vida, com você. Se você ignorar isso, isso pode trazer também reflexos para o seu futuro. Por que eu sei de tudo isso, gente? Eu sei de tudo isso porque eu precisei
sair do externo, entrar no meu mundinho interno para eu de fato voar como uma borboleta, porque até então eu estava lá no casulo presa e não conseguia me soltar. E cada vez que passava era mais sofrimento, mais dores, mais angústias, mais traumas, e aquilo virava uma bola de neve até o meu corpo não aguentar mais. Aí o meu corpo começou a gritar. Então, não tenha medo de se expressar. Não tenha medo de você colocar isso com autenticidade, sem se julgar, sem se condenar. E quando você faz isso, não tenha medo, escolha, lógico, né? As pessoas, quem é que não tem uma pessoa da sua confiança, que você possa se expressar toda a sua autenticidade? Não tenho dúvida de que você vai ter alguém aí que você possa fazer tudo isso, expressar o que é de fato que está incomodando você, expressar com autenticidade tudo isso. E caso necessário, gente, procure ajuda. Tem pessoas especializadas para isso, para te ajudar em relação a todas essas questões. Então, assim, não ignore isso. Não ignore. Vai fazer toda a diferença lá na frente. O outro passo dentro de tudo isso, gente, é assim, quando você começa a passar o passo a passo de cada situação, você só vai. Já ouviu falar quando as pessoas falam, gente, vai, você só vai, depois que você trabalhou isso, você só vai. Você se torna realmente aquele foguete. E foguete, gente, foguete não tem ré, então quem é que não quer trabalhar isso? Não tenha medo de ser essa pessoa autêntica, não tenha medo de se expressar. Pare, faça toda essa reflexão e vai, e vai. E quando você vai, coisas vão surgir no seu caminho, mas você vai ter condições de você passar por isso de uma maneira muito mais leve, gerenciando tudo isso. Aí o terceiro passo, o outro passo é automotivação. Automotivação, o que é automotivação, né? Tem muitas pessoas que falam, não o que difere da automotivação para a motivação, e não que a motivação seja algo ruim, mas que a motivação ela não pode ser esquecida, ela tem que estar sempre sendo lembradas. Então o que acontece? Tem muitas pessoas que fazem treinamentos motivacionais, então ela foi lá naquele treinamento motivacional, na primeira semana ela tá lá com a sua vibe, a sua energia lá em cima. Na segunda semana já começa a cair. E quando chega lá depois da terceira semana, ela já voltou naquele estágio que ela estava. Por quê? Se ela não alimentou aquilo, ela perdeu a motivação. Então, eu gosto até de dizer a motivação como tomar banho. Todos os dias você precisa de fato estar alimentando aquilo, senão vai acabar. Vai voltar para aquele lugar onde você estava. E o que difere, né, da automotivação aqui, por isso da importância de desenvolver essas habilidades da inteligência emocional, porque quando você entende o poder da automotivação, você vai ter aquele reconhecimento. Então, automotivação é a motivação mais a ação, voltado para dentro de si e não para aquilo que vem de fora. Então, muitas vezes tem aquele Zezinho, sabe aquele Zezinho motivado? Aquele Zezinho motivado, ele começa o dia e fala, hoje eu vou fazer tudo diferente, vai ser assim, porque uau, eu tô muito motivado, eu vou fazer a coisa acontecer e vai chegar no final do dia, eu vou entregar tudo que eu tenho que entregar e uhul! Gente, ele começou super mega motivado às 8 horas, às 10 horas, ok, tá evoluindo. Quando chega meio-dia, sair para almoçar, tá indo, tá caminhando, tá indo. Quando chega lá às 6 horas da tarde, a energia da pessoa foi lá em cima. Por quê? Porque é os estímulos que vêm de fora e não os estímulos que vêm de dentro. Então, o que é essa automotivação? É a capacidade que você tem de olhar para dentro de si e de se entender. Lembra lá do primeiro, né? Autoconhecimento emocional. Quem sou eu, né? Quem sou eu? O que de fato eu vim para essa vida para fazer? Qual é o meu legado que eu desejo estar? Qual é de fato o meu propósito?
Né? Se eu perguntar isso para você, você vai saber me responder assim, quem é você? Né? O que você veio fazer nessa vida? Qual é o legado que você deseja deixar aqui? Muitas pessoas não sabem responder. Então, quando as pessoas identificam os seus verdadeiros porquê, ela vai encontrar motivos de ação todos os dias. Mesmo aquelas pessoas que estão lá naquele lugar onde ela mora, ela não tem um carro, ela sai embaixo de chuva para ela fazer o que precisa ser feito, para pegar um ônibus, para saindo da cama, mesmo aquele dia, nossa, hoje eu não estou super bem, mas eu vou dar o meu melhor para eu fazer aqui, porque existe um porquê por trás. Existe um propósito em tudo isso. Então, quando você tem um propósito que te conecta à sua verdadeira essência, daquilo que você é, quem você é, o que te trouxe para essa vida, o legado que você deseja estar, gente, vem forças inesgotáveis de dentro de você, imensuráveis, que você vai trabalhar a cada dia. Então, perceba a diferença de tudo isso, da motivação para automotivação. Você vai estar o tempo todo se automotivando, porque mesmo que você não está ali, uau, não estou aqui muito legal, não estou muito legal, mas eu desejo chegar e deixar esse legado. Você vai encontrar forças para você agir, para você caminhar. Então, quando você começa a trabalhar isso, né, toda essa questão do propósito, você vai trabalhando o passo a passo de cada etapa da sua vida, né? Por exemplo, você vai começar a olhar com muito mais importância sobre o GPS da sua vida, né? Quando fala, mas Jane, o GPS da vida, como assim? O que acontece? O GPS da vida. Qual é o exemplo, por exemplo? Qual exemplo, por exemplo? Foi interessante, né? Mas aqui, quando você pega um Uber, né, um aplicativo para te levar em algum lugar, o Uber, ele nem vai conseguir chegar no seu local se você não der a sua direção. Tampouco ele vai conseguir te levar onde você deseja ir se você também não informar a direção de onde você deseja ir, de onde você deseja que o Uber deixe você. Então, assim, a primeira coisa em relação a tudo isso que vai te ajudar e vai traçar maneiras muito claras de você galgar essa jornada da sua vida dentro desse seu propósito, é você ter essa clareza do GPS da sua vida, onde eu estou e onde eu desejo chegar. Então, quando você começa a estabelecer os seus objetivos, quando você tem toda essa clareza, essa consciência da clareza de onde você deseja chegar, todos os dias você vai mensurando aquilo que deu certo, né? Reavaliando os aprendizados daquilo que não funcionou, você vai refazer novamente de maneira com o aprendizado, mas não como uma vítima. Nossa, gente, isso daqui deu tudo errado, eu vou simplesmente ignorar isso, mas de uma maneira como heróis ou heroínas aprendizes da vida, que vai aprender com o erro e vai fazer o quê? Diferente, melhor e melhor da outra vez. E vai fazendo toda a revisão, vai fazendo todo aquele checklist, uau, isso daqui eu fiz, deu certo, isso daqui não deu certo, e começa medindo todos os dias a sua jornada, o seu passo a passo, o que funcionou, o que não funcionou. Gente, quando você começa a fazer todo esse exercício, você vai entendendo que tudo aquilo que talvez não deu certo para você e você precisava fazer de uma maneira diferente, muitas vezes são muitas bênçãos que vêm na sua vida para mostrar para você, uau, você já vai para o próximo nível, mas você precisa construir a sua base. Sabe aquele exemplo? Para você construir um arranha-céu, você precisa ter o seu alicerce. Então, você precisa, às vezes, melhorar o seu alicerce para você voar lá, para você ir como um foguete. Então, essa é o que faz toda a diferença
de pessoas, né? Inclusive esse é um exercício muito simples que traz toda essa clareza de pessoas insistentes para pessoas persistentes. Sabe aquela pessoa, aquela pessoa insistente naquele erro? Eu gosto até de dar o exemplo da síndrome Gabriela, que tem aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Então, quantas pessoas que passam a sua vida sofrendo dessa síndrome Gabriela, com vários interessantes pontos de vista fixos, que ela não se flexibiliza para mudar, é uma pessoa insistente, ela está quebrando a cabeça e ela não muda, enquanto que aquela outra pessoa, ela é persistente, é totalmente diferente. Ocorreu um erro, ela persistiu, ela melhorou, ela corrigiu e foi para outra fase, ela foi para outra fase. Quando você começa a aplicar isso, sai todo aquele sentimento de pessoa fracassada para uma pessoa lá, como Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada que errou mais de 10.000 vezes. Ele se considerava, eu não errei, eu aprendi mais uma oportunidade de não falhar. Então, quantas coisas que a gente pode aplicar na nossa vida e que vai fazer total diferença para a gente ir para um próximo nível. E celebre aquilo que deu certo, uau! Que coisa maravilhosa, como pode melhorar ainda mais isso daqui, como pode expandir ainda mais esses meus resultados, essa colheita de toda a semente que eu já plantei. E se aquilo não deu certo, uau! Como é que pode melhorar ainda mais isso daqui num contexto? O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo, o que se requer de mim para que eu possa fazer de maneira diferenciada isso? Para que eu tome novas possibilidades, para que eu enxergue as novas possibilidades disponíveis aqui. E aí você pode estar lá o tempo todo se questionando, gente, quando se fala inteligência emocional. Por que a inteligência emocional ela é trabalhada através de vários processos e ferramentas? A inteligência emocional ela é trabalhada através de terapias. Perguntas empoderam, perguntas trazem consciência e fazem. Nós saímos de onde nós estamos para ir para o mundo das soluções e não para o mundo dos problemas. Então, quando você vai na terapia, o que é feito? Perguntas. Quando você faz processo de psicanálise, perguntas. Quando você faz todo o processo de autoconhecimento através do coaching, perguntas. E a inteligência emocional, você vai desenvolvendo ainda mais esse músculo e você vai se questionar. Por exemplo, nesses casos, você pode se questionar o tempo todo, né? Quais são os meus reais motivos de ação? Dentro desse terceiro passo de automotivação, quais são para você obter essa clareza do seu propósito, né, do seu porquê? O que te faz sair da cama mesmo sem ter vontade, mas você vai lá e faz, você paga o preço daquilo? Se questione quais são os meus reais motivos de ação que estão disponíveis aqui para mim, né? O que me faz acordar, com essa chama dentro de mim e que só depende de mim acelerar ainda mais esse processo. O que me faz? Sabe aquele desejo ardente que está aí dentro de você? Todos nós temos. Todos nós temos, basta você ativá-los, basta você aplicar ferramentas simples e que você vai se conectar. Você vai se conectar com o seu poder inesgotável. A outra pergunta que você também pode se questionar: qual é a minha maior fortaleza? Qual é a minha maior fortaleza que está aqui disponível para mim? Quando você começa a olhar isso, você começa a potencializar aquilo que a gente tem de bom. E o que difere pessoas medíocres para pessoas extraordinárias? Muitas vezes, a maneira como nós fomos educados
nos leva a ter uma vida medíocre, pela educação que nós recebemos. E muitas vezes essa educação, ela está em todo o contexto, tanto no contexto de casa, educacional interno, com os nossos pais, nossos responsáveis, como também no sistema educacional. O que acontece com a gente quando você está lá, dentro lá da sua formação, dentro da seu processo de alfabetização, quando você está lá? Por isso que nós somos educados para sermos medíocres, gente. Foi o sistema que nos colocou assim, mas quando a gente tem consciência, faz toda a diferença. Você aprendeu lá na escola português, matemática, ciências, entre outras disciplinas. Aquela disciplina que você foi bem, ok, parabéns. Aquela disciplina que você foi mal, esqueceu, foi ignorado aquele parabéns e ficou lá atentando a pessoa, o aluno, somente naquilo que ela foi ruim. Como seria? Hoje a gente tem vários, especialistas já, tipo, com estudos lindos, estudos lindos para tirar todas essas pessoas dessa mediocridade, já para começar desde o ambiente familiar também, do ambiente educacional, que muitas pessoas, elas têm um talento nato nela, bastando apenas potencializar ainda mais. Então as pessoas saem do foco daquilo que ela tem de bom e só começa a olhar as falhas. Então, por isso que sempre quando eu trabalho aquilo que a pessoa tem de bom, o que a gente pode fazer para potencializar ainda mais? E aquilo que ela tem de pontos a melhorar, não é fracasso, não é que a pessoa é ruim, pontos a melhorar. A gente vai trabalhando ali em paralelo, porque justamente para tirar aquela pessoa da mediocridade, porque quando a gente quer só trabalhar aqueles pontos a melhorar, nós estamos ignorando, percebe? O patamar que a pessoa tem, aquelas habilidades natas que a pessoa tem, dela ter uma vida extraordinária, aquelas habilidades natas que estão dentro dela, daqueles poderes que já estão ali para ela alimentar ainda mais isso, para ela se deslanchar como um foguete, para ela voar como ela escolhe voar. E é assim, gente, quando a gente começa a trabalhar tudo isso, a gente começa a entender que, na verdade, todos nós, a grande maioria de nós, fomos educados dentro dessa mediocridade. Então, por isso que muitas pessoas falam, mas Jane, por que é tão difícil mudar? Porque nós fomos trabalhados tudo isso e tudo aquilo que nós ouvimos, que foi alimentado desde a nossa infância, que nós enxergamos, aquilo acabou gerando em nós lá imagens, sentimentos, pensamentos e muitas vezes sobre forte impacto emocional. Aí aquilo gerou uma crença dentro de nós, dentro desse próprio exemplo aí. No caso dessas questões de habilidades das pessoas, nossa, mas eu sou tão ruim aqui, será que eu valho para alguma coisa? Por quê? Porque a pessoa ela foi trabalhada para focar onde? Naquilo que ela tem de ruim e consequentemente se ignora, se esquece tudo aquilo que ela tem de bom. Então é isso, por isso que eu acredito muito que todo ser humano tem a capacidade plena de impactar na sua vida, transformar a sua vida e impactar na vida de todos aqueles ao seu redor. Seja no seu contexto familiar, no seu grupo familiar, no seu grupo social ou também dentro do seu ambiente de trabalho. Porque quando você começa a ter consciência disso, você vai trabalhando tudo isso, uau! Quantas possibilidades vêm até nós da gente ter essa consciência de que a gente não nasceu para ser medíocre, a gente não nasceu para estar dentro da mesa, nós nascemos para ter uma vida extraordinária, uma vida em abundância em todos os pilares. E quando a gente tem essa consciência, a gente já vai para um outro patamar de vida. Então, tudo isso faz toda a diferença. E aí a gente trabalhou todas essas questões, nós trabalhamos toda essa parte, automotivação, autoconhecimento emocional, e toda essa parte do controle da gestão, controle e gestão emocional. Então, assim, tem muitas maneiras que a gente pode estar aplicando na nossa vida que já vai fazendo total diferença,
Aí nós temos aqui, estou aqui com a minha colinha, porque eu vou falando, às vezes eu até me perco aqui, então eu tenho minha colinha aqui para eu me concentrar aqui em vocês. E a minha colinha não me faz sair dos meus trilhos aqui, de todo esse conteúdo que eu preparei para vocês. Então tem todo esse contexto que ele está ligado em toda a parte, né, das relações intrapessoais, né? Então, dentro da inteligência emocional, as relações intrapessoais, todos esses passos que eu passei para vocês, tudo aquilo está ligado nas nossas relações intrapessoais. As emoções minha comigo mesmo. E agora nós temos também a importância de desenvolver toda essa parte das habilidades sociais, que são as relações interpessoais. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente nasce, a gente já pertence a algum ambiente social, né? Seja do nosso contexto, do nosso lar, né? Da nossa família, depois à medida que a gente vai crescendo, do nosso contexto educacional, né? Enfim, nós sempre pertencemos em algum ambiente social. Então, o que acontece quando a gente, né, não trabalha essa questão das emoções? Isso vai me prejudicar tanto dentro do contexto eu comigo mesmo, como num olhar externo, eu com outras pessoas. Então, todos nós somos seres sociais por natureza e nós necessitamos dessas relações. Isso faz parte da nossa base ali, todos nós necessitamos dessa relação para a gente também se sentir ali pessoas saudáveis, tem naquele ciclo saudável, né? O lado social. Então esse também é um outro ponto chave que vai nos permitir a gente olhar para as emoções externas, olhar para o lado externo e começar a observar tudo aquilo que está do lado externo, o que tem também ressonância, conexão com aquilo que está dentro de nós. Uau! Eu tendo essa percepção, esse comportamento aqui no meu trabalho, esse comportamento, uau, isso está me ajudando, eu tenho consciência disso, ou isso está me atrapalhando? Como é que eu estou reagindo diante de tudo isso? Entenda que nós somos um espelho, sabe a lei do espelho? Tudo aquilo que eu estou criticando demais lá do lado externo, que eu estou olhando para o lado externo, fazendo condenações, fazendo determinados tipos, né, não aceitando aquilo, não, porque de fato é algo que está me incomodando. Então, tudo aquilo que está dentro de mim, que o outro conecta, na verdade, é um reflexo do meu espelho. Então, quando você começa a ter essa consciência, né, de quem é você, das suas emoções, de todos esses automotivos de ação, dessa autogestão emocional, você começa a olhar para aquilo que está de fora e você vai ter ainda mais consciência de tudo aquilo que você precisa trabalhar dentro de você. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a utilizar todas essas emoções ao nosso favor. Então, por que o nosso favor? Justamente porque aquilo que está nos incomodando, a gente começa a utilizar, uau, o que está presente? Que presente é esse, desse desconforto aqui, para que eu possa me reconhecer ainda mais como alguém que se requer trabalhar, alguém que requer trabalhar sobre essa emoção. Então, quando você começa a trabalhar esse lado externo, você utiliza isso ao seu próprio favor. Então, quantas riquezas você pode galgar, você pode conquistar na sua vida quando você tem essa consciência dessa adversidade. E não importa o caminho que as pessoas sigam, não importa a opção que elas escolhem galgar para a sua vida, você não vai mais condenar, você não vai mais julgar, porque é apenas um interessante ponto de vista delas. Agora, se elas estão te incomodando tanto, o que se requer de você para você estar atento a todas essas emoções que precisam ser liberadas, que precisam ser trabalhadas para que você se sinta liberto de tudo isso? Eu gosto de dizer, gente, que a autorresponsabilidade, ao contrário de que muitas pessoas pensam, nossa, esse negócio é um saco. A autorresponsabilidade é libertação.
Quando você entende de que você é responsável pelo piloto do barco da sua vida ou piloto do avião, né? Do jato da sua vida, você não vai mais culpar ninguém. É o meu chefe, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu marido, é o meu sogro, é a minha sogra. Você vai começar a olhar para a sua vida, uau! O que de fato está acontecendo aqui que está me incomodando, que se requer que eu tenha clareza do que eu preciso trabalhar dentro de mim? Nossa, que ressonância é essa que a pessoa está me dizendo lá? Isso está incomodando dentro de mim. O que se requer de mim para que eu possa olhar ainda mais o que precisa ser trabalhado dentro de mim? E não tenha medo, esteja em permissão de você crescer como pessoa, porque quando você começa a olhar o outro como ele é, você vai entender a si também, porque o outro nada mais é do que um reflexo seu. Então, que espelho é esse que está refletindo aí para que possa acontecer, ocorrer mudanças? E com isso a gente entra no outro passo, que é o quê? A empatia. Então, quando você começa a ter todas essas consciências diante de tudo isso, aquele olhar para o lado externo, você vai entender sobre a importância da empatia, né? Que a empatia é a capacidade de uma pessoa, ela se relacionar com outra pessoa, se colocar no lugar dela, com respeito, com carinho, com admiração, mas sabendo e tendo a clareza e a consciência de que aquilo que a pessoa está passando é um problema dela. Então você vai reconhecer as emoções dela, você vai reconhecer o que ela está passando. Você não precisa concordar com aquilo que é dela, mas você está ali para ouvir, para se colocar no lugar dela e não para trazer aquilo para você. Você não precisa carregar aquilo que não é seu. Com isso, você vai sim ser empático com a pessoa, trabalhar a empatia dentro desse contexto e vai te ajudar imensamente, porque você não vai com o julgamento. Lembra? O julgamento, reflexo do espelho seu. Então um exemplo, qual que é o maior exemplo, né, de você aplicar a empatia na sua vida, né? Ter uma escuta ativa. Você sabe ouvir as pessoas? Quando as pessoas vêm falar para você algo, você ouve a pessoa como uma escuta ativa, respeitosa? Ou quando a pessoa começa a falar, você já vai babá, colocando o seu também? Eu gosto até de dar o exemplo de duas mulheres, duas mulheres feridentas. Eu vou gravar o vídeo sobre isso, porque tem muita gente me pedindo, Jane do céu, como é que a gente lida com pessoas feridentas? Isso vai ser um conteúdo para outros vídeos. Mas sabe, tinha duas amigas feridentas. E uma perguntou para a outra, né? A amiga, feridentas no sentido, não é só no contexto de questão de problemas emocionais e de corpo também, de saúde física, mas no contexto de vítimas mesmo, vítima das circunstâncias, vítima do mundo, vítima de tudo, né? Aí uma amiga estava falando para outra, né? Amiga, né? Escuta, nossa, mas olha, esses dias eu não estou nada bem, eu estou com uma dor no estômago, meu estômago não para de doer, já tomei remédio e já fiz de tudo, eu não sei mais o que eu vou fazer, amiga. E a outra, né, ao invés de ouvir ali, tudo naquela escuta ativa, naquela escuta de respeito, naquela escuta ali de atenção, aplicando a empatia, ela fala, amiga, não se preocupa não, amiga, mas escuta lá, essa sua dor, essa sua úlcera, ela sangra? Porque a minha realmente sangra. Então vamos falar bem a verdade. Eu sei que você está falando isso, mas eu tenho necessidade. Deixa eu falar porque, olha, eu também tenho necessidade comigo, aconteceu isso. E aí? Será que isso é ter empatia com o que o outro está vindo conversar com você? Então, quando a gente começa a aprender a respeito disso, você
pode simplesmente, que às vezes tem alguém que vem para você para falar algo e você pode simplesmente estar ali, presente, no aqui e agora, ouvir, sabendo de que você não precisa concordar com o que ela está falando, você só vai ser respeitosa, vai ouvir e vai entender que aquilo não é seu. Então, quando a gente começa a compreender o ponto de vista do outro, sair daquela coisa de julgamento, por mais que você não concorde, você vai ver que é um interessante ponto de vista dela. Então, eu tenho aí também outras ferramentas que eu vou estar explicando que são poderosíssimas, que eu utilizo dentro dos meus processos também, que ajuda demais com essa questão da empatia, do estar presente, né? Da importância de estar presente. E isso faz toda a diferença. E quando você começa a trabalhar isso, você vai ver que quando você está respeitando as emoções do outro, você também vai estar respeitando as suas emoções. Você não vai estar naquela competição. Aí tem emoção aqui, mas eu preciso estar aqui falando também, eu preciso. Então, quando a gente se conhece, a gente passa também a conhecer o outro. E a empatia, ela é uma habilidade linda e poderosíssima, que vai te colocar em patamares muito diferenciados, seja na tua vida pessoal, na sua vida social, seja no seu ambiente de trabalho. Porque hoje nós estamos aí, a cada dia que passa, o mercado de trabalho com tanta demanda, necessidade de pessoas com inteligência emocional. Então eles sempre dizem, né? As habilidades técnicas nós treinamos. Agora, toda essa parte da inteligência emocional, isso requer de que a pessoa ela saiba como gerir as suas emoções dentro aqui da própria organização. E quando você tem todo esse aspecto desenvolvido, isso faz toda a diferença. Não importa se é para você trabalhar em um ramo de vendas, se você presta serviço de consultoria ou se você trabalha dentro de uma organização, independente da sua área e da sua profissão. A inteligência emocional é um dos pilares essenciais para que você possa ser contratado e depois de contratado você ter sucesso, estar em ascensão dentro de um crescimento contínuo em uma organização, por exemplo. E faz toda a diferença, a empatia. E aí dentro desse processo também, nós temos aí a última parte também, é a gratidão. Você conhece o poder da gratidão? Então, pessoas buscam praticar diariamente atitudes de gratidão. Essas pessoas que começam a aplicar isso, não importa o que aconteça na vida dela, ela é grata, ela tem melhoras gigantescas no seu humor, na sua energia, no seu bem-estar, diminuindo, gente, porque pessoas gratas, ela está sempre alimentando aquele lado, uau, né? Existe um problema, mas o quão grato eu posso ser para olhar para esse problema como um aprendizado? O quão grato eu posso ser para ver que algumas coisas que não aconteceu na minha vida, na verdade, eram bênçãos. Algo para que eu pudesse alcançar em outro patamar da minha vida de maneira muito melhor do que aquilo que eu estava lá naquele controle, aquele nível de obsessão que aquilo tinha que acontecer daquele jeito. E quando a gente começa a ser grato, a gente começa a ver que aquilo começa a acontecer na nossa vida de uma maneira muito melhor. Eu lembro que eu venho de uma cidade muito pequena, eu gosto até de dar esse exemplo. E assim, lugares pequenos, em relação à questão de trabalhos e tudo mais, a minha área da educação, né, a minha primeira formação como pedagoga, né, tinha muitos professores. Então, o que se tem dentro dessas cidades minúsculas, né? Professores e toda a renda ali dentro da agricultura. Então, o que vinha, né? Trabalhos, professores, aí tinha lá a prefeitura, você poderia prestar um concurso dentro da prefeitura ou dar aula, mas existia ali o comércio, era comércio pequeno, por ser cidade pequena, então existia sim aquele contexto de que
Eu tinha acabado de me formar e eu queria, sim, né, como pedagoga, ir para a sala de aula, né, já estar indo para a sala de aula. Eu tinha acabado de finalizar a minha graduação, né, e tinha acabado de começar a fazer o meu mestrado na época e, gente, fui para a Secretaria de Educação, deixava os bilhetinhos nas escolas para poder fazer quando alguém se ausentava de férias. Ninguém me ligava. Ninguém, sabe assim, na Secretaria de Educação, não, você não preenche esse pré-requisito. Então, sempre postergando, sempre postergando. E o que eu fiz com aquilo? Aquilo me paralisou? Aquilo me limitou? Não. Eu tinha, né, cidades externas fora, ali na região de onde eu morava, que eu comecei a buscar fora, em outros lugares e não naquela minha cidadezinha pequena. Gente, na própria instituição, eu entrei, né, nesse processo de permissão, de estar, né, buscando outras coisas para a minha vida e eu não dava para eu ficar só naquela espera, eu precisava agir. Eu precisava de fato ir, né, para agir para obter novas possibilidades. E eu sempre fui aquela que eu falei, mas gente, eu sou muito grata. Será que eu estou sendo grata o suficiente? Porque tudo que eu tenho feito ainda não está acontecendo e eu continuava sendo grata. Sendo grata, sendo grata. Tem algo melhor para acontecer, tem algo melhor para acontecer. Dentro da própria instituição que eu estava fazendo, né, o meu mestrado, obteve-se a possibilidade, né, de estar fazendo lá o mestrado e a própria instituição, em outro campus, eu fui convidada para fazer parte do quadro de docentes da universidade. Então, tipo assim, o quão grata eu era das coisas estarem acontecendo, mesmo que ainda as portas não haviam sido abertas. Então, ou seja, eu não consegui dar aula lá para o magistério, dentro da educação básica, na minha própria cidade. Mas eu não desisti. Eu continuei lá. Lembra da insistência, da persistência e do poder da gratidão? Eu fui para outra cidade, continuei na minha busca e eu já estava trabalhando em outra instituição, numa universidade. Então, assim, quantas coisas pode acontecer na vida da gente quando a gente não desiste e que a gente é grata. Então, gente, aquilo era uma felicidade tão grande dentro de mim. Imagina morar numa cidade deste tamanho. Eu até me recordo, eu era super nova, né? Então foi aí há 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula na universidade. Aí o que acontecia? Como eu era uma professora nova e contratada recentemente, né? Nós tínhamos lá o cartão de liberação da catraca de acesso na universidade. E aí o que acontecia? Acontecia que aquele cartão ele era encomendado para uma empresa e demorava algumas semanas para chegar, porque não era pedido o cartão somente dos novos professores, de todos os professores, mas também dos alunos. E era feito aquilo por lote, tinha que aguardar o prazo para que aquilo fosse confeccionado. Não é como hoje, que tem muitos cartões que já se faz, imprime tudo na hora. Naquela época, 20 anos atrás, um pouquinho mais, precisava aguardar chegar o cartão. Então, por várias vezes eu cheguei na entrada da instituição, né? Eu não tinha nenhum crachá de identificação como professora e as pessoas falavam, né? Cadê o seu cartão, né? Aí eu dizia, não, eu ainda não recebi o meu cartão, então você vai ter que assinar ali. E com isso houve um atraso nos cartões nossos de professores e aí aquilo se postergou por mais algumas semanas. E eu me recordo que novamente as pessoas que atendiam lá na recepção variavam, né? Cada dia às vezes era um, era outro. E como eu não dava aula todos os dias, era em horários diferentes, então coincidia de ter atendimentos, né, por profissionais que estavam no balcão lá diferente. Então eu dizia, olha, você pode me liberar a catraca, por gentileza? Mas você ainda não recebeu o seu cartão de acesso? Não, ainda não recebi.
Então você precisa assinar aquele livro ali, eu sugiro que a partir de tal data vai ter que verificar com a coordenação, porque todos os alunos já receberam o cartãozinho de acesso, e eu lá dentro de mim, mesmo com aquela sensação, eu dizendo, então, eu sei que eu sou professora, eu fui contratada recentemente, houve um atraso, né? Ai, desculpa, é que a senhora é tão novinha, né? Já sendo professora aqui da universidade, a senhora nos desculpa, nos perdoa e tal. Eu falei, não, tá tudo certo. E lá dentro de mim, eu com aquela sensação, aquela gratidão, aquela coisa, então assim, não, porque eu estava dando aula numa universidade, então hoje a coisa é comum, né? Muito comum, mas naquela época, para mim, e naquelas não era comum, mas eu continuava sendo uma pessoa grata desde sempre. Então a gratidão é a gente ser grato independente de tudo aquilo que acontece. Gente, a gratidão ela é tão poderosa, que quando tem alguém que vem falar algo com você, você fala, olha, gratidão, né? Eu entendo você, gratidão, e você quebra, sabe aquela nuvem negra de energia que nós temos todo aquele nosso lado, né? Já dizia lá do Jung, o inconsciente coletivo, daquela absorção de toda aquela energia do nosso ambiente, né? A absorção de energia, sentimentos e pensamentos. Quando você faz isso, você quebra aquilo. Isso gera um poder gigantesco. Seja grato pelas pessoas, independente do que elas façam com você. Inclusive, na minha cidade, as pessoas que estavam lá dentro de toda a organização da Secretaria de Educação, existia toda uma organização lá que não atendia com congruência tudo aquilo dos pré-requisitos, já que eu estava fazendo um mestrado, eu já estava cursando um mestrado com um curso de pedagogia e tinha pessoas que nem essa categoria tinham e elas estavam lá à frente. Mas o que eu fiz? Eu fui lá reclamar, eu fui grata e eu fui procurar as outras possibilidades. Com isso, eu assumi, né, o meu cargo como uma professora de universidade, não lá como uma professora do primário, não que isso seja desmerecer, mas que é o lado da gratidão. Eu fui grata, uau, o que eu tenho que aprender com isso? O que mais se requer de mim aqui em relação a isso? Então seja grato pelas pessoas, eu sou muito grata aquelas pessoas lá, que não se requer aqui a gente está citando o nome, mas sim trazer para o contexto dentro das nossas emoções. Eu sou muito grata a ela, porque tudo aquilo que ela fez dentro daquele momento, daquele contexto, ela só me impulsionou para que eu fosse para um outro nível, para que eu fosse para um outro patamar da sua vida, da minha vida, da sua vida, da minha vida. Se eu tivesse ficado lá, naquele muro de lamentações, naquele muro do reclamar, e sim agradecer, que na verdade ele está totalmente ligado, é deixar e a graça descer, as coisas aconteceram na minha vida de maneira assim grandiosas. Então, grandiosa. Então, seja grato, porque a gratidão ela vai quebrar qualquer sombra que se porventura estiver aí na sua vida e vai te colocar assim, além de proporcionar essa sensação, a melhoria dos hormônios do bem-estar, ela vai reduzir o cortisol, que o cortisol é os hormônios do estresse, aí está ligado a todas aquelas vibrações negativas de raiva, rancor, mágoa. Então, olha o poder da gratidão. Inclusive, quando você começa a aplicar tudo isso, eu tenho vários, né, exercícios, coisas simples que eu ensino, né, para os meus pacientes, em relação a tudo isso, que a gratidão ela gera um poder enorme. Aí tem todo lá o pote da gratidão, né? Se você quer começar a fazer isso, tudo aquilo que nós estamos, inclusive nós estamos nessa jornada desse despertar da consciência, né? Rumo à liderança da nossa própria vida. E esse exercício pode ser um exercício grandioso, poderoso e simples para você fazer aí. Por exemplo, o pote da gratidão, né? Recomenda-se a fazer por pelo menos 21 dias. Eu vou além, se você puder fazer por mais de 30 dias, porque hoje já existem estudos científicos, inclusive até mais atualizados, da PNL, que são estudos que já comprovam que tudo aquilo
que a gente faz repetidamente por mais de 21 dias, não mais 21, mas mais do que 21 dias, você vai criar toda essa automatização no seu cérebro. Então, o que se requer de você? Se você começar a praticar, por exemplo, o pote da gratidão todos os dias, por 30 dias, os motivos pelos quais você é grato. Coloca lá dois motivos pelos quais você é grato pela sua vida, você é grata pela sua vida. E lá no final de 30 dias, você tira aquele potinho e vai lendo e vai ver. Gente, aquilo vai gerando algo dentro de você incrível. E sem contar que todos os dias, seja no começar do dia ou no final do dia, eu sou grata por isso, isso, isso. Então, quais são os motivos pelos quais você é grato, pelos quais você é grata? A gratidão, ela transforma a vida das pessoas. A gratidão, ela traz um nível de expansão de consciência tão grande, que você só vai perceber esse poder inesgotável dentro de você quando você fizer. Então, quando você faz todo esse processo, você vai perceber, você vai receber e você vai ser isso. Isso que você acabou de se comprometer com a sua vida, em você aplicar, você reconhecer qual é o seu real motivo de você estar aqui nessa vida, qual é o seu real propósito de vida e qual é o legado que você deseja deixar aqui. Então, e assim, eu gosto muito de deixar sempre uma lição, né, de vida no final de todos os vídeos ou todas as lives. Daí eu gosto muito, já que a gente falou de todos esses passos da inteligência emocional, eu achei super pertinente trazer aqui uma frase do criador, né, o pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, né? Onde ele diz que sentir as emoções é o que torna a nossa vida rica. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, né, sem as cascas, né, e olhamos com autenticidade, nós enriquecemos a cada vez mais a nossa vida. E lembre-se, não esqueça que tudo acontece através de você. Seja a permissão, né? Seja a permissão de ser você em sua verdadeira essência e vulnerabilidade. Vulnerabilidade é reconhecer essas suas emoções. A vulnerabilidade é você tirar aqueles muros que existem lá dentro de você, que você mesmo criou, já que 98% de todos aqueles nossos pensamentos, eles são ilusões lá de dentro do nosso cérebro que a gente acabou criando. Então, quando você começa a olhar para isso, você começa a eliminar todos esses muros. E quando você sente essas emoções com autenticidade, você vai ver o quanto que a sua vida já é riquíssima. O quanto que você já é uma pessoa multimilionária, você já é uma pessoa bilionária, você já é uma pessoa riquíssima, porque todo esse poder inesgotável, ele começa lá de dentro de você. Então, se ame, se aceite e se permita. Quando você está nesse processo de permissão, uau, quão poderoso isso pode ser para a sua vida e na vida de todos ao seu redor. Eu sempre digo, emocionalmente, pessoalmente, profissionalmente. Então, se você gostou desse vídeo que eu preparei aqui com muito carinho para vocês, deixa aí o seu comentário, compartilha com as pessoas que você acredita que isso vai ser uma contribuição e eu vou amar saber. Com certeza, todas aquelas pessoas que colocam aqui, deixam o seu feedback, eu respondo a todas. E se você gostaria de que eu falasse sobre algo a mais que pudesse ser ainda mais outras contribuições, deixa aqui nos comentários, eu vou olhar com muito carinho e vou fazer como esse vídeo. Me pediram, eu fui preparando. Eu preparei esse vídeo com muito carinho através de todas aquelas pessoas que foram me encaminhando directs, me enviando mensagem, né, sobre a necessidade de ter algo relacionado a isso. Então, por hoje, essa é a minha contribuição. Espero, de fato, que possa, né, ter contribuído com a sua vida. E se você gostou e se faz sentido para você, deixa aí o seu likezinho e compartilha com as pessoas que você acredita que vai fazer a diferença também. Então, gratidão imensa
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!